Vamos falar então de uma figura folclórica também para o Brasil? Ciro Gomes. Há pouco ele estava aqui do lado, no estúdio aqui da Pânico. Eu cheguei a vê-lo, inclusive. Repare e a gente bem. quer... O quê? Repare bem. Repare bem. E a gente quer destacar uma fala dele no Pânico. A gente separou vários trechos. Um deles, ao ser questionado sobre apoiar Lula no eventual segundo turno, ele disse que isso jamais vai acontecer e que o candidato do PT se enfraqueceu com o passar dos anos. Vamos ver? Eu conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. Percebe? E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável. Eu passo, então, uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia, e depois espero que eu apoie eles no segundo turno. Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. Vocês também acham, gente, que ele está enfraquecido, Grego? Eu percebi no debate um enfraquecimento muito grande. Ele tinha uma força. Eu tive uma sorte de ter acompanhado umas filmagens da década de 70. Aquela energia, parece que está indo ladeira abaixo. Eu achei que ele teve um argumento muito fraco na defesa. Eu realmente não entendi muito bem, porque ele sempre foi um líder, né? Ele sempre teve um lado forte. E agora ele está abatido por qualquer coisinha, ele não consegue responder. Eu também achei até que uma hora ele teve uns lapsos, assim, mentais mesmo. Sim, de ficar mudo, de olhar para o lado. Daniela, você concorda? Sim, eu também percebi, Carla. Mas com relação à própria fala do Ciro, não é, que realmente a gente sente esse enfraquecimento do Lula, não é, com relação aos debates, a forma como ele fala. Mas com relação a ele ter dito que não vai apoiar de forma nenhuma o Lula no segundo turno. Eu ainda espero uma fala mais contundente do Ciro. Como assim? Porque existem alguns momentos em que o Ciro, não sei se foi o caso aqui, porque eu não assisti todo o programa na Jovem Pan. A gente vai mostrar outros trechos daqui. Tá ótimo. Mas que ele fala o seguinte, olha, o Lula ainda está no campo democrático, o Bolsonaro não. Aí eu pergunto... Ele falou isso? Falou em várias entrevistas. Como que um presidente, que um candidato... não é, que elogia ditaduras como de Maduro, não é? Ainda fala que quer fortalecer a relação com essas ditaduras, não é? Ainda está no campo democrático, não é? Me falta, eu tenho esta dúvida, né? O Ciro Gomes aqui, que se puder nos responder também, será ele excelente. Já foi embora, Dani. Olha só. Você não falou de você entrar lá. Esses dias foi algo que eu até cheguei a comentar. Ora, se ele fala que um está no campo democrático e o outro não, eu gostaria de saber a opinião dele com relação a essas questões, né? E em que momento o Bolsonaro foi antidemocrático? Isso aí é algo que ele tem que responder. Eu só queria saber. Em que momento que ele foi antidemocrático? Eu posso listar uma série aqui. Pode listar. Você acha que o Lula também está enfraquecido? Não, eu acho que o Lula, ele tá com idade, né? Isso é nítido, é perceptível. Inclusive, essa adoção dessa linha de raciocínio, a gente viu durante o debate, acabou sendo um pouco prejudicado, dá para perceber. Que nem o Gregor falou, o Lula, você tinha que ver o Lula da década de 70, né? O Lula, vamos ser bem sinceros, independente se você é de direita, você que está assistindo, ser de direita ou de esquerda, o Lula é uma grande liderança popular. Aliás, é a maior liderança popular viva hoje no Brasil, deve ser a segunda maior da história, eu diria que só perde para Getúlio Vargas. Então o Lula é uma grande liderança popular. Segunda maior da história? Da história do Brasil. O Lula, sem sombra de dúvidas, é a segunda maior liderança política da história do Brasil. Foi o único presidente, o único presidente da República realmente originário das classes menos favorecidas, um presidente que realmente passou fome, um presidente metalúrgico, um presidente que realmente tem uma trajetória nesse sentido. Então, a história do Lula e o que ele fez, ProUni, FIES, milhões de jovens que não tinham perspectiva de entrar numa universidade pública e privada entraram por conta que ficaram devendo dele. Então, 120 mil reais, tudo isso é mérito dele. Erros também foram cometidos durante os governos do PT. Agora, os méritos também têm que ser ressaltados. Então, assim, o Lula da década de 70, aquele metalúrgico, com vigor, com disposição. O Lula da década de 80, quando o PT foi fundado, em 1980, nas bases eclesiais de base, entre a juventude, entre os intelectuais, entre políticos, empresários do ramo industrial, do ramo do varejo. Quando o PT foi fundado, o Lula estava com aquele vigor. O tempo, a idade chega para todo mundo. O Lula é perceptível que ele já está com 76 anos de idade, portanto,
entanto, é evidente que a oratória dele e a linha e a velocidade de raciocínio, por mais que ele seja um mestre da oratória, não seja a mesma de quando ele tinha 40 anos de idade, e o Ciro, nesse sentido, está correto. Agora, eu só vou pedir aqui de forma bem singela para o Ciro, que eu tenho grande respeito, grande admiração, também é um homem ilibado, se a gente questiona a respeito de Lula, em relação ao Ciro, a gente não pode dizer isso, você pode discordar das posições do Ciro, mas o Ciro é explicitamente um homem ilibado, com décadas de carreira, e eu faço um pedido para você, Ciro. No segundo turno presidencial, avalie bem a sua posição, avalie o que será feito e coloque, porque a sua militância é importante. São 8, 9, 10% das pesquisas Vamos eleitorais. Ver se ele vai para Paris. Você não precisa declarar voto explicitamente ao Lula. Agora, defenda a democracia como você sempre defendeu e preserve pelo nosso povo e principalmente pelo povo mais humilde. A democracia já existe, o povo mais humilde nunca foi tão assistido como está sendo agora. Claro. Pois é, sim, gostaria. Eu acho que é uma narrativa, sempre falar, defender a democracia. Todos nós defendemos a democracia. Uma democracia. Vivemos em uma democracia. Mas é toda hora falando, a esquerda não, em risco é contra não, ela já está sendo riscada juridicamente por membros do STF. E um executivo totalmente leniente. Agora, sempre é a questão da dicotomia, quando falam esquerda contra extrema-direita. Não é? E sempre colocando como se o outro que tem uma opinião diferente é de extrema. Não é? Não, vocês não defendem a democracia. Todos estamos defendendo a democracia, a utilização adequada dos recursos, respeito a todos os trabalhadores, as pessoas que levam esse país nas costas, sim. Então nós não podemos cair porque falam de não polarização, mas ao final, ali quando colocam no discurso, sempre colocando problema. Mas não, nós precisamos voltar a real, não é? E conseguir visualizar. Agora minha pergunta vai ser, depois para o Ciro, e aí, Ciro, vai defender ou não ditadura?